a gente tenha que ter um olhar mais voltado para o que acontece na realidade. A realidade é que a gente precisa mudar as práticas. Esses incêndios que acontecem para a renovação de pastagem são feitos por quem usa o método de renovar a pastagem usando fogo. Essa é uma transformação que precisa acontecer. Além de incêndio de renovar a pastagem, sabe o que está acontecendo? Incêndio em área com floresta. O senhor viu o dado que 32% do que está queimando está sendo dentro de floresta primária, no caso da Amazônia. Se não tem incidência de raio, quem está fazendo isso é quem tem interesse em degradar a floresta, toca fogo no ano, toca fogo no segundo, já joga lá alguma semente de capim e começa a botar gado. E depois, o senhor até usou o termo mimimi, né? Enfim, eu não vou dizer que é mimimi porque custa caro. Depois vem para esta casa pedir a regularização fundiária daquilo que foi criminosamente destruído. É assim que acontece, senador Contarato. Se o senhor vê, nós estamos fazendo todo o levantamento das áreas de floresta em que é ateado fogo para destruir a floresta e depois se apropriar da área, inclusive de terra pública. Isso é roubo do patrimônio público. Não tem outro nome. Além das práticas inadequadas, que precisam mudar, e que quando é proibido não pode fazer, porque está fazendo ao arrepio da lei, existem aqueles que se alimentam e retroalimentam do crime. Depois que é regularizado, pode até ser incorporado para outras atividades, porque aí já foi feita a lavagem da terra suja, da terra queimada, da terra destruída, da floresta, da biodiversidade, de tudo que ali está. Eu entendo quando o senhor fala dos pequenos, e uma das coisas que nós estamos fazendo é o programa União com o Município, nos municípios que mais desmatam. São mais de 700 milhões para fazer regularização fundiária, para fazer regularização ambiental. E o dinheiro é o dinheiro do Fundo Amazônia, junto com o dinheiro de Rede Mais e outras fontes que nós conseguimos em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Com a Emateracre, com a Anatel, com os órgãos de assistência técnica. É um trabalho que a gente trabalha em várias frentes. A frente de dizer como não faz, não deve ser feito. A frente de apontar como deve ser feito. E ainda ir atrás do dinheiro para fazer. O Ministério do Meio Ambiente hoje discute mais economia do que ecologia. O ministro Carlos Fávaro diz que já conseguiu abrir mais de 176 novos mercados. Pergunte a ele por que esses mercados estavam fechados antes. Estavam fechados antes porque o desmatamento estava crescendo por falta de política pública a 60%. Está abrindo porque caiu ano passado 50%. Evitou lançar na atmosfera 250 milhões de toneladas de CO2. E esse ano já evitou lançar 180 milhões de toneladas de CO2. Porque eu até hoje tenho servidores lá naquele ministério que estão fazendo, inclusive, atendimento psicológico pela quantidade de assédio que viveram por estarem cumprindo com a sua obrigação. Pessoas que foram demitidas e que estavam tão abaladas que não conseguiram nem recorrer da decisão e que hoje têm dificuldade para reabrir o processo, porque na época, para eles era até um alívio sair, porque não conseguia ficar. Os recursos sendo mobilizados antecipadamente, porque depois que já alagou, depois que já começou a queimar, depois que já começou a seca, aí você já está fazendo a gestão do desastre. E o correto é fazer a gestão do risco. E com uma certa dose, né, ao mesmo tempo de tristeza e de alegria,
Mais uma vez, é o Ministério do Meio Ambiente apresentando uma proposta inovadora, como foi o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, que mesmo tendo sido desmontado, destruído, foi recuperado e já reduziu o desmatamento o ano passado em 50% e esse ano em 45,7%, em cima dos 50% que já havia caído. Isso é uma tecnologia de gestão. Isso é uma tecnologia que foi uma criação da equipe que está aqui durante as minhas gestões. Mas encontraram um caminho fácil de dizer que a responsabilidade é da ministra Marina Silva. Não tem problema. Tudo que está sendo imputado à minha pessoa, eu recebo como presente de Deus. Porque eu agradeço imensamente a Deus por ser eu e essa equipe que nesse momento estamos no Ministério do Meio Ambiente. Agradeço imensamente a Deus. Porque colocar o plano, depois dele ter sido destruído, de pé, e reduzir desmatamento em 50%, porque reduzir 45% em cima dos 50%, porque já ter um plano para o Cerrado, que por 5 meses vai derrubar desmatamento no Cerrado, ter conseguido ter um planejamento que começou em janeiro de 2023 e ter todas as medidas que nós temos planejadas, como nós temos, eu agradeço a Deus por Ele ter me dado a oportunidade de estar nesse lugar. E eu tenho um bordão que me conforta imensamente. Eu prefiro sofrer a injustiça do que praticar a injustiça. Porque a injustiça praticada, em algum momento, ela vai ser reparada. A justiça recebida, ela pode até ser perdoada.